Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema super importante para a vida de todas as pessoas, a salvação. E se você não tem certeza do que vai acontecer com você depois que você morrer, é extremamente importante você assistir esse vídeo até o final. Independente de sua crença ou religião, um dia todos nós vamos morrer. E talvez esta seja a sua última chance de entender e herdar a salvação. Então não deixe de passar este momento, assista até o final. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a salvação não se dará apenas em uma condição futura, mas é um processo. E ela ocorre nas 3 áreas da natureza humana, no espírito, na alma e no corpo. E para fundamentarmos este assunto, vamos falar da natureza humana e da queda do homem. Assuntos que vão nos dar uma base para entendermos a salvação como um todo. Então pegue a sua Bíblia, eu volto em alguns segundos. Você já reparou que o homem não pensa no dia da sua morte? Pelo contrário, ele vive como se nunca fosse morrer. Mas se a morte é uma das poucas certezas que temos, por que os homens não falam sobre isso? Talvez seja porque a Bíblia diz que o homem foi criado para ser eterno. Mas se o homem não foi criado para morrer, por que Deus deu a ele um corpo mortal, cuja condição para ser eterno estava ligado ao ato de comer da árvore da vida? O propósito desse vídeo é responder estas e outras perguntas. Afinal, é muito importante as pessoas entenderem o plano de salvação. Agora, para entendermos como a morte entrou no mundo, precisamos voltar ao princípio e primeiro entender em que momento nós fomos criados e como é a natureza humana. E para começar, quero fazer uma pergunta. Quando a alma do homem passa a existir? No momento da concepção, no dia em que o cérebro é formado ou no dia em que ele nasce? Repare que estou perguntando da alma, do psique, não do corpo, que biologicamente, através da ciência, nós já sabemos. Em que momento a sua personalidade tem início e passa a habitar o seu corpo? Difícil, né? Fique tranquilo, nem a ciência sabe exatamente. Mas estudando a Bíblia, você pode chegar bem próximo da resposta. No livro de Zacarias, capítulo 12, verso 1, diz que todas as pessoas foram geradas dentro de Deus. E em Efésios, capítulo 1, verso 4, diz que isso aconteceu antes da fundação do mundo. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, relata que Deus soprou no corpo do homem o fôlego de vida. Talvez você não saiba, mas o Espírito de Deus faz isso até hoje. Biologicamente, quando o espermatozoide passa pela cavidade uterina, entra pelas trompas de Falópio e encontra o óvulo, ocorre a fecundação, ou como é conhecido, a concepção. Os núcleos do óvulo e do espermatozoide fundem-se, formando o zigoto, com todas as informações do pai e da mãe. Aliás, é neste momento que ocorre a consumação da palavra descrita em Gênesis capítulo 2, verso 24, em que Deus afirma que o homem e a mulher se tornariam uma só carne. Seja na concepção ou na formação dos primeiros órgãos, o Espírito Santo vem e sopra para dentro deste corpo o espírito da pessoa. Então, aquela história de que você é um daqueles espermatozoides que venceu a corrida pela vida, esqueça. O espermatozoide nada mais é que um organismo programado para levar as informações genéticas do seu pai, que se junta com as informações genéticas da sua mãe, que estão presentes no óvulo, que então fundem-se, formando a base para o desenvolvimento de um corpo humano, que aí sim irá abrigar uma alma e um espírito, que já existia desde a fundação do mundo. Então aqui vai a primeira mensagem de Deus para curar o seu coração. Se alguém algum dia disser a você que você não foi planejado, ignore. Você foi planejado por Deus, foi desejado e amado por Deus, e é exatamente isso que a Bíblia afirma. Você não é um acidente, aliás, segundo a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem quer dizer que temos as mesmas representações físicas de Deus. Em João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Em Romanos 8:16, vemos o Espírito do homem. Em Isaías 42, verso 1, Deus revela sua alma. E em Gênesis 2, verso 7, vemos a manifestação da alma no homem. Já em João 1, verso 14, vemos Deus habitando em um corpo. E também em Gênesis 2, verso 7, vemos Deus criando um corpo para que o homem venha habitar. Perceba que a natureza humana revela a natureza de Deus. Somos a imagem e semelhança dele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, observamos que Deus vê o homem em 3 partes. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis. Temos 3 naturezas, uma natureza espiritual, uma natureza física e uma natureza racional. Primeiro conceito então que precisamos entender.
Deus fez do ser humano um ser tricótomo. E saber disso faz toda a diferença na hora de entender a queda e o processo de salvação. Agora vamos falar um pouco de cada elemento da tricotomia humana. Primeiro, você precisa saber que para tudo que Deus cria existe um propósito. E isso também se dá para cada elemento da natureza humana. Por exemplo, Deus deu ao homem um corpo espiritual, para que o homem pudesse interagir com o mundo espiritual. Também deu ao homem um corpo biológico, para que o homem pudesse interagir com o mundo físico. E para interagir nesses dois planos, Deus fez do homem uma alma. Bom, até aqui entendemos a natureza humana e o seu propósito. Agora precisamos entender um segundo fundamento muito importante. Tudo que Deus cria passa por um processo de eleição. E o processo de eleição do primeiro homem até os dias de hoje é o mesmo. Está ligado a 3 princípios: conhecer a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. E para que o homem fosse eleito, ele precisava passar por uma prova fundamentada nesses 3 princípios: conhecer, acreditar e obedecer. E para provar o conhecimento, a fé e a obediência, Deus colocou à disposição do homem muitas árvores frutíferas. E entre elas, Deus colocou uma árvore específica e disse: você pode comer de todas as árvores deste jardim. Porém, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, morto morrerás. Bom, todos nós sabemos como termina a história, mas antes de falarmos da queda, deixe-me abrir um parênteses aqui. Na maioria das traduções da Bíblia para o português, esta palavra morto é suprimida. Por quê? Existe uma regra na língua portuguesa chamada pleonasmo, cuja função é eliminar de uma frase palavras que aparentemente têm o mesmo sentido. Porém, regras como esta, quando aplicada à palavra de Deus, tira a revelação do texto. E isso é muito sério, pois impede a correta interpretação. Bom, no final do verso 17 de Gênesis 2, Deus diz: morto morrerás. A palavra morte no latim significa desligar. Quando você medita sobre o texto, sobre o processo de eleição do homem, você chega à conclusão de que mesmo depois de 6.000 anos, o homem comete os mesmos erros. Ele não conhece ou conhece pouco, ele não crê e muito menos obedece. A falta de conhecimento, de doutrina, continua levando o homem à autodestruição. A palavra diz: meu povo morre por falta de conhecimento. E quando você estuda o texto, você percebe que Adão conhecia o mandamento. Porém, no decorrer, fica claro que ele não entendeu. Aí você pode perguntar: mas Adão sabia o que a palavra morte significava? Segundo um dos princípios da hermenêutica, temos que procurar antes e depois referências sobre o assunto. E no verso 30 do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz que os animais e as aves serviam de alimento para eles. Ora, para servir de alimento, os animais precisavam morrer. Agora, mesmo sabendo das consequências, você percebe que Adão não se preocupou em entender o mandamento. E este é o mal que atinge a igreja até hoje. Não buscamos entender, não meditamos na palavra de Deus e por isso sofremos. Repare que Deus usa um termo que até para os dias de hoje, com todo o conhecimento que temos, ainda soa estranho: morto morrerás. Adão sabia que a morte era uma consequência grave. Por isso ele deveria sim perguntar a Deus o que ele queria dizer com esta afirmação. Afinal, como pode um homem morrer 2 vezes? Não foi isso que fez Nicodemos ao perguntar a Jesus como pode um homem nascer de novo? Se Adão tivesse feito isso, certamente Deus teria explicado a ele. E possivelmente nem ele, muito menos Eva, teriam reprovados no teste. Então vemos 2 problemas. Primeiro, ele conhecia o mandamento, mas não entendia, e pior, nem buscou entender. Agora, ele não era de todo leigo. A Bíblia não relata a serpente falando com o homem a respeito do fruto. Isso nos leva a crer que, possivelmente, ele nem chegava perto da árvore, o que gera um outro problema, pois ele precisava ser provado. Mas aí já é assunto para outro dia. Vamos seguir. Ele sabia das consequências, porém ele não imaginava que o pouco conhecimento que tinha iria fazer falta no momento mais importante de sua vida, o momento em que ele seria provado. E eu vou mostrar para você que apesar dele conhecer, ele não entendia o mandamento. Aliás, uma pessoa pode conhecer muito bem uma coisa sem entender nada daquilo. Por exemplo, você pode conhecer bem uma câmera fotográfica e ainda assim não entender como ela registra uma imagem. Por isso é importante as pessoas entenderem a palavra de Deus, compreender corretamente as doutrinas. Olha o que diz a Bíblia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Adão não levou a sério isso e lhe custou a vida eterna, e as consequências estão aí até hoje. E como podemos ter certeza que Adão não entendeu o mandamento? Primeiro, está no fato dele ter provado o fruto. Segundo, a responsabilidade de transmitir o mandamento para Eva era dele.
E se observarmos a conversa de Eva com a serpente, você vai ver que ela afirmava que Deus disse coisas que na verdade ele não disse. E como sabemos que foi Adão quem transmitiu o mandamento a Eva? Simples, quando Deus dá o mandamento a ele, Eva não existia no plano material. O mandamento aparece no verso 17 e ela só vem a existir no verso 22. Bom, a queda do homem ocorre da seguinte forma. Primeiro, ele pecou contra o conhecimento. Depois, pecou porque não acreditou na palavra de Deus. Viu que Eva não havia morrido. Isso fez com que ele não acreditasse no que Deus havia dito, claro. E porque não entendeu e não acreditou, ele desobedeceu e comeu o fruto. Repare que os erros de Adão têm início na falta de entendimento da palavra de Deus. Ele pecou contra os 3 princípios básicos que Deus havia colocado nele: conhecer, acreditar e obedecer. Faça um paralelo e você vai ver que o problema persiste até os dias de hoje. As pessoas não conhecem, não acreditam e não obedecem. Mas afinal, o que Deus quis dizer com a expressão morto morrerás? Então vamos entender agora como se dá o processo da queda do homem. Isso servirá de base para entendermos o processo de salvação. Lembra da natureza humana, espírito, alma e corpo? Quando Eva pecou, o espírito dela morreu imediatamente. E tanto Adão quanto Eva não perceberam isso. Até Deus retornar ao jardim e perguntar: Adão, onde estás? Eu não sei se você entendeu a pergunta, mas muitas pessoas acham que Deus está procurando Adão por detrás de alguma árvore. Deus não está perguntando da localização geográfica de Adão. Se fosse assim, onde estaria o poder onisciente de Deus? A pergunta de Deus era: Adão, onde você está que o meu espírito não consegue mais se conectar ao seu espírito? A comunicação era feita através do espírito de Adão, que agora estava morto. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a comunicação no céu é feita por pensamento. E a principal função da boca lá é cantar e comer. Você precisa entender que a morte é um processo. Como eu disse, o espírito do homem morreu imediatamente após a queda. E com a morte espiritual, o homem começa a experimentar a morte da alma e a morte do corpo. E como se dá a morte da alma? A morte da alma pode ser entendida como o processo de destruição do caráter. Ao passo que o homem corrompe seus princípios e valores, mais ele peca. E quanto mais ele peca, mais ele se afasta de Deus, levando-o em direção à segunda morte, a saber, o inferno. Por isso a Bíblia fala da necessidade do homem se converter dos seus maus caminhos. Você liga a televisão e 90% do conteúdo é reflexo do pecado. A maldade, corrupção, violência, morte e adultério. Primeiro a morte espiritual, morto. Depois a morte gradativa do caráter e a degradação do corpo, morrerás. Morto morrerás. O homem morre espiritualmente e começa a morrer gradativamente na alma e no corpo. Bom, já entendemos a natureza humana, como se deu o processo de eleição e a queda do homem, e como a morte atinge a sua natureza. Agora já temos a base para entendermos o plano de salvação. Eu costumo dizer que Deus criou um plano 99,99%, que para ser perfeito o homem precisa contribuir com 0,01%. Ele precisa receber Jesus Cristo como seu Salvador. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porém, ainda que Deus queira, a escolha de aceitar o sacrifício de Cristo continua sendo do homem. As pessoas acreditam que o plano de salvação começa quando Jesus encarna. Mas eu afirmo que não. O plano existe antes da fundação do mundo. Em algum momento na eternidade, antes de criar todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, Deus olhou para o futuro e viu que não só o planeta, mas todos os homens seriam destruídos. Agora tente imaginar o coração de Deus, que te ama incondicionalmente, vendo você e bilhões de outras pessoas que foram geradas dentro dele, caminhando rumo à destruição, por causa do erro de um só homem. Entenda uma coisa, Deus não podia impedir que isso acontecesse, mas ele poderia sim dar ao homem a possibilidade de se arrepender, uma rota de escape. Mas ainda assim, o homem continuaria tendo à sua disposição o poder de escolha. Então Deus criou o que nós chamamos de plano de salvação. Um plano secreto que nem mesmo os anjos conheciam, mas que foi revelado depois da morte e ressurreição de Cristo. Por exemplo, vou te mostrar 2 textos em Gênesis que estão relacionados ao plano de salvação e que muitas pessoas nem percebem. E para fundamentar meu argumento, abra aí no verso 1 do capítulo 91 de Salmos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse verso revela um dos atributos de Deus, onipotente, que quer dizer todo-poderoso. Agora abre em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. A palavra diz assim:
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, vírgula, descansou. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que acredita que Deus não trabalhou no sétimo dia, preste atenção no texto. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera. Ora, se ele acabou no dia sétimo a obra, ele trabalhou ou não trabalhou? Se esta afirmação não é o suficiente para você, leia os versos 7, 8 e o 22. Você vai ver que não só trabalhou finalizando a obra, como criou o homem, plantou o jardim e criou a mulher. E aí, será que ele trabalhou? Isso é só para você meditar. Mas vamos voltar no texto. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, vírgula, descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. O verbo descansar revela que o plano de salvação já existia, não só para a humanidade, mas para toda a criação. No livro de Salmos vimos que Deus é onipotente. Isso quer dizer que seria impossível um Deus onipotente se cansar. Ou você acha que um Deus onipotente precisou deitar um pouco para descansar depois que ele fez a obra? Se fosse assim, onde estaria a onipotência de Deus? Agora você vai entender por que ele descansou. Leia o verso 3. Diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, ponto e vírgula, porque nele descansou de toda a obra que fizera. O ponto e vírgula nessa frase revela que existe uma relação entre o verbo santificar e descansar. Ele descansou não porque trabalhou, mas descansou porque nele, ou através dele, santificou o sétimo dia. Nele quem? Jesus. A palavra santificar quer dizer que ele deu uma oferta. Jesus se entregou como oferta, como sacrifício para resgatar a criação que se perderia. Por isso ele descansou. Entendeu agora? Olha o que diz Apocalipse 13, verso 8. Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Jesus foi imolado desde a fundação do mundo, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Isso nos dá uma base para entender também porque as pessoas que criam em Deus no Antigo Testamento eram salvas, mesmo antes de Jesus encarnar, apenas por crer em um Deus Criador. Olha o que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu poder e sua natureza têm sido revelados por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Ele já havia imolado o Cordeiro para salvar todo aquele que viesse a crer nele, mesmo que as pessoas que só o reconhecessem pelas coisas ou pelas obras que ele havia criado. É incrível, não é? Porém, olha o detalhe. Essas pessoas não haviam sido remidas pelo sangue, pois Jesus não tinha encarnado ainda. Então Deus criou um lugar no inferno chamado Paraíso Inferior, para receber os salvos do Antigo Testamento, até Jesus encarnar. Veja o mistério. Antes de Jesus, as pessoas morriam e desciam para o inferno. O diabo achava que todo mundo estava sendo condenado, inclusive Jesus, que desceu. Então ele pensou, venci mais um. Mas mal sabia ele que o Espírito de Deus estava pronto para ressuscitar Jesus. E que Jesus foi lá no paraíso inferior para buscar os santos do Antigo Testamento e levar para o terceiro céu, o Eporâneo. Este lugar, chamado pelos teólogos de paraíso inferior, aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 23. Lá diz mais ou menos assim: No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro. Presta atenção. No inferno. Veja, eles estão no inferno. Ergueu os olhos. Repare que até no inferno o paraíso fica no alto. Estando em tormentos. Que lugar é esse? É o Hades. E viu de longe, ao longe, Abraão e Lázaro. Este lugar que ele viu de longe, que é visto de longe, no alto, é o paraíso inferior. Entre o Hades, que é o lugar de tormento, e o paraíso inferior existe um abismo que separa os dois lugares, mas os dois ficam lá no inferno. Então perceba que o plano de salvação não tem início no nascimento de Jesus, mas antes da fundação do mundo. Agora vamos entender como a salvação ocorre na vida de um homem. Lembra que comentei da natureza humana e que isso serviria como base para o nosso entendimento no processo de salvação? Pois bem, a morte, como já expliquei, ocorre primeiro no espírito do homem. Quando o homem peca, o espírito morre imediatamente. Agora tente imaginar onde a salvação tem início. Exatamente, no espírito do homem. Tente imaginar o que você precisa fazer para ser salvo no espírito.
o mesmo que Adão fez antes da queda. Mas de maneira inversa, claro, pois toda maldição se quebra com uma ação contrária. Primeiro você precisa conhecer. Conhecer quem? Jesus. A palavra se fez carne. Segundo, você precisa acreditar que Ele esteve aqui, que Ele morreu por você e que ressuscitou. E terceiro, obedecer. Fazer aquilo que Ele diz para você fazer. Declarar Jesus como seu Senhor. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só isso? Só isso. E para que o seu espírito nunca mais venha experimentar a morte por causa do pecado, o Espírito Santo se casa com o seu espírito. E olha a analogia, passa a ser a árvore da vida que sustenta o espírito do homem para sempre. Olha o que diz o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito, Espírito aí está com letra maiúscula, então é Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, etc. E se você tiver alguma dúvida com relação ao casamento do Espírito Santo com o seu Espírito, então você leia Coríntios capítulo 6, verso 17. Lá diz assim: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Agora compara com Marcos capítulo 10, verso 7. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Casou. Se Deus é Espírito, Ele então se casa com o seu Espírito e nunca mais viveremos longe dele. E para nossa sorte, Ele odeia o divórcio. Então, meu amigo, para você ser salvo, basta crer e confessar a Cristo. Nada além disso. Se você crer, acreditar e confessar, para o inferno você não vai mais. Ah, mas você pode estar pensando, mas eu não preciso ser uma boa pessoa para ser salvo? Deixa eu te dizer uma coisa. E não fique chateado comigo, pois eu me encontro na mesma situação que você. Você não é e nunca será uma pessoa boa. Não neste mundo. Se você tem dúvida, na hora que você estiver nervoso, procure um espelho e olhe seu semblante. Tem uns que nem precisam de um espelho, né? Um pouco de bom senso já é o suficiente. No máximo, você fará boas obras. E mesmo que você faça muitas boas obras, elas nunca seriam levadas em conta para a salvação do seu espírito. Olha o que diz o texto na carta de Paulo aos habitantes de Éfeso, no capítulo 2, verso 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que é a graça? Favor imerecido. Você não merece, mesmo assim Ele te dá. É dom de Deus, presente dele para você. E os dons são irrevogáveis. Ou você já deu um presente para alguém com a intenção de tomar de volta? Se você não faz isso, imagine Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelas boas obras que você pratica. Você é salvo para praticar boas obras. Então, se você crê em Jesus e confessa como Senhor, você está salvo. Seu espírito nasce de novo e você é recebido como filho de Deus. Olha o que diz o texto. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se antes você era escravo do pecado, agora você é servo de Deus. Porém, Deus não te trata como servo, mas como filho. Olha o que diz o texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, meu amigo, aquele sofisma que todo mundo é filho de Deus, esqueça. Só é filho de Deus aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha como diz o texto. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem ainda não recebeu a Cristo, o que é? Isso mesmo, criatura. Bom, como eu comentei, a salvação é um processo que inicia no espírito do homem, passa pela alma e termina no corpo. E para falar da salvação da alma, ou seja, do caráter, da personalidade humana, assista o segundo vídeo. Eu resolvi separar os assuntos para que você entenda de forma mais clara. A propósito, é importante que você assista o vídeo sobre o processo de salvação da alma. Assim você vai entender toda a doutrina. Apesar da salvação do espírito já livrar o homem do inferno, a salvação da alma é tão importante quanto a salvação do espírito. Além disso, você vai aprender sobre a relação entre salvação da alma e o reino de Deus. Se você não entender como se dá o processo de salvação, você nunca vai entender a Bíblia. Bom, o terceiro e último ponto no processo de salvação se dá no corpo, quando ele deixará de ser matéria biológica e se transformará em um corpo glorificado. Em Filipenses capítulo 3, verso 21, diz assim: então transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
A Bíblia não entra em detalhes como isso vai acontecer. E é compreensível, mesmo porque é Deus que vai fazer essa transformação em nosso corpo. Então todo o processo de salvação se completa. Para finalizar, para que você não tenha nenhuma dúvida de que a salvação ocorre nessas 3 áreas de nossas vidas, vamos ler novamente aquele texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele diz assim: "É o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Agora a parte mais importante desse vídeo. Eu convido você a fazer a sua confissão de fé, o 0,01%, a sua contribuição para que o plano de Deus possa alcançar você. Talvez a decisão mais importante, talvez não, com certeza é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, é fazer a oração para a sua salvação. Então, se você ainda não fez essa declaração de fé, em algum momento da sua vida, eu convido você a fazer hoje. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então não deixe para amanhã nem para depois o que você pode fazer hoje, ok? De preferência, faça em um lugar em que você esteja à vontade. É importante que você creia em cada palavra que você vai declarar. Então faça com fé. Aliás, você deve orar em voz audível, pois o mundo espiritual precisa ouvir a sua declaração de fé. Pois o único que conhece os seus pensamentos é Deus. O mundo espiritual precisa ouvir que você agora tem um Pai, que você pertence a Deus. Então fale na altura em que seus ouvidos possam captar o som da sua voz, ok? Eu extraí esta oração dos versos bíblicos. Ela é muito simples, porém o poder de Deus se manifesta tanto na complexidade quanto na simplicidade. Então feche os seus olhos e repita esta oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que por esta causa eu nunca seria participante da sua glória. Mas hoje eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por me perdoar e me receber como filho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa declaração de fé, crendo em cada palavra, então você acabou de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Seu espírito nasceu de novo. Você agora é salvo e se tornou filho de Deus. Lembre-se, não é por obras, é presente de Deus, é de graça. Não tem preço, é pela graça, você não merece, mesmo assim Ele te dá. Deus coloca a salvação à disposição do homem a um nível jamais imaginado. Agora, para você entender a doutrina da salvação de forma plena e correta, eu convido você a assistir o segundo vídeo, em que eu vou falar da salvação da alma, do caráter humano. Senão, daqui a pouco pode aparecer alguém aí que conhece parte da doutrina e vai dizer que é possível perder a salvação. E se você não entender como se dá o processo todo, você já não vai entender mais nada. Então assista o próximo vídeo, é muito importante. Que Deus te abençoe e te leve a conquistar coisas que jamais imaginou. Até a próxima!